pessoal, tudo bem? A gente está aqui no nosso quarto episódio do Diálogos INEU. Hoje a gente vai fazer uma discussão sobre a pandemia de Covid-19 e os efeitos da pandemia na economia norte-americana, na sociedade norte-americana e nas próprias eleições, que evidentemente, constituem um tema básico do nosso programa Diálogos. Eu tenho muita alegria para dizer que hoje a gente vai ter um convidado, um membro do Instituto Nacional de Estudos sobre Estados Unidos, um pesquisador nosso, que é o professor Rafael Iores. É um grande prazer, professor Rafael Iores, de tê-lo aqui conosco. O professor Rafael Iores, que é da Universidade de Denver, lá dos Estados Unidos, é um grande especialista em história do desenvolvimento econômico brasileiro, trabalha com relações Brasil e Estados Unidos durante a Guerra Fria, vem desenvolvendo aí um projeto sobre Aliança para o Progresso e relações Brasil e Estados Unidos durante os anos 60, trabalhou com os anos 50, principalmente na tese de doutorado dele, tem um livro muito importante sobre o assunto, que foi publicado pela Routledge em 2014, chamado Transforming Brazil, A History of National Development in the Post-War Era, que foi traduzido para o português. Aqui eu estou com um livrinho aqui na minha mão, chamado Qual o Desenvolvimento, os Debates e os Sentidos e Lições da Era Desenvolvimentista, que foi publicado pela Paco Editorial em 2017. Então é um grande prazer ter o professor Rafael Iores aqui conosco. Eu gostaria de começar esse debate, Rafael, se a gente é muito próximo, temos uma longa relação aqui de pesquisa e de ensino juntos na área de Brasil e Estados Unidos, Guerra Fria. Queria começar a perguntar para você como é que você enxerga, em termos gerais, o efeito da pandemia sobre a economia norte-americana e como é que o governo Trump vem respondendo a isso em termos de medidas econômicas. Olá, Felipe. É um grande prazer estar com você aqui. É uma alegria poder participar aqui do Diálogos INEU. Foi uma alegria quando eu recebi o convite. De fato, especialmente bom participar tendo você como interlocutor, alguém com quem eu tenho uma interlocução já, como você falou, ao tempo, em outras modalidades, em outras questões. Ainda temos que escrever algo junto mais substantivo, mas então é uma alegria. Estou falando aqui de Denver, aqui no verão norte-americano, e vamos continuar essa conversa aí com grandes pessoas que fazem parte desse projeto fantástico que é o INEU. Bom, é uma situação bastante difícil, como está aí claramente na imprensa todos os dias do Brasil. Os Estados Unidos é o país que tem os piores números, os piores índices da Covid-19 no mundo. É uma população de cerca de 5% da população mundial, mas tem um quarto dos casos. Então, uma situação muito difícil e chama atenção, por exemplo, vários jornalistas, dizem que e políticos também, dizem que é uma situação de guerra. E a gente olhar, por exemplo, os números do aspecto humanitário disso, de fato, seria uma situação de guerra. Por exemplo, a gente tem hoje em dia, os números estão por cerca de 135 mil pessoas que já morreram nos Estados Unidos por causa do Covid-19, num período muito curto, de 3, 4 meses. A gente lembrar que, por exemplo, na Guerra do Vietnã foram nem 60 mil, quer dizer, é muita gente, mas 60 mil mortos comparado com 135 mil já. A Guerra do Vietnã que durou 10 anos. Somente a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Civil Norte-Americana que tiveram mais números de mortos, comparado com o Covid. Então, é uma tragédia, é uma tragédia absurda e, em grande parte, como sabemos muito bem, é uma tragédia decorrente de ações públicas, não é uma tragédia inevitável na sua magnitude. Então, essa situação de guerra claramente poderia ser usada para o aspecto humanitário disso e também no aspecto econômico, como você chamou a atenção, Felipe. Só para ter uma ideia, a economia norte-americana ela retraiu cerca de 5% no primeiro trimestre dos Estados Unidos, quando, de fato, o impacto começou mais aí em março, e esse impacto se aprofundou no terceiro trimestre de maneira assim, brutal. A economia, basicamente, muita gente ficou em casa, ficou o tal do lockdown, as pessoas ficaram em casa, e muita gente perdeu emprego. Se estima que, por exemplo, um quarto da mão de obra teve que pedir seguro-desemprego, e a retração econômica nesse segundo trimestre foi de cerca de 40%. O que vai dar um impacto no final do ano a estimativa do Banco Mundial é que os Estados Unidos têm uma retração por volta de 6% e 7% esse ano, que é acima da retração prevista pelo Banco Mundial da economia global, que seria por volta de 5%. Então, de fato, é um impacto profundo na sociedade, ou seja, no aspecto humano da realidade. Uma morte é suficiente para já nos solidarizarmos a essa morte. Imagina 135 mil,
e os números tendem a crescer. Nós temos agora vivenciado, nas últimas 3 semanas, né, um aumento rápido, especialmente nos estados grandes, de população grande, Califórnia, Texas, Flórida, né? Quer dizer, desceu da situação catastrófica que ocorreu em Nova York aí no mês de março, abril, maio, agora para os estados mais ao sul. Então, é uma situação que continua de maneira muito aguda e em processo de aceleração agora, né? O que tem sido feito? Em linhas gerais, poderíamos dizer que o executivo na mão do Trump, né, no presidente Donald Trump, tem sido reticente, negligente, incompetente, né, e politizando a situação. Então, agora, a despeito, né, do Trump, o governo norte-americano, e aí muito por iniciativa da oposição no Congresso, tem feito muita coisa. Tem feito muita coisa. Só para a gente ter uma ideia, a gente vai ter um gráfico que a gente vai colocar aí, né, em termos de o que foi colocado na economia de recursos, né, por diferentes agências do governo norte-americano, são números assim impressionantes, né? O Banco Central alocou quase 6 trilhões de dólares, né, que está à disposição para reativar a economia, para impedir que a recessão seja maior do que ela já é, né, e sendo que disso já foram gastos mais do que 2 trilhões em empréstimos e em compras de ativos de outros bancos para colocar dinheiro na economia. Isso só do Banco Central, que é uma agência importante, claro, do governo americano. O Congresso americano, e é liderado mais pela base democrata, que domina a Câmara, já alocou mais de 3 trilhões e meio para serem usados e já se gastou, já se injetou na economia cerca de 2 trilhões, em formas de ajuda às famílias que tiveram que ficar em casa, uma ajuda extra que todas as famílias receberam, e também as pessoas que solicitaram desemprego estão ganhando um acréscimo ao valor do seguro-desemprego. Como isso agora é temporário, evidentemente, né, como aí no Brasil, foi uma aprovação similar que foi feita temporária, há uma discussão agora no Congresso norte-americano, de novo, liderada pelos democratas, para que se aloque mais dinheiro ainda, e especialmente recursos que iriam para estados que estão em situações emergenciais, de como lidar com isso. Já foi feita alguma ajuda, mas não uma ajuda tão significativa, porque a primeira ajuda, o primeiro ciclo, foi direto para as famílias, em grande parte, né? Então está se discutindo isso agora, os democratas puxando isso. E também para os distritos escolares, que vão precisar de ajuda, né, para poder se organizar para ter aula, especialmente se tentarem ter aula presencial. Como é que eles vão realocar os alunos no espaço físico que eles têm, sendo que agora eles vão ter que precisar manter os alunos mais distantes um do outro, talvez ter que comprar aparelhos de proteção para os alunos, então precisam de ajuda. Então, essas conversas estão ocorrendo agora no Congresso norte-americano. Primeiro, digamos assim, reação dos republicanos foi de que eles não iam aprovar e agora estão abertos a pelo menos conversar, mas os números estão muito distantes. Os democratas estão querendo por volta de novos 3 trilhões de dólares e os republicanos disseram que só vão para cerca de 1 trilhão, né, para essa situação emergencial. Então, o que a gente poderia sintetizar é que 4 trilhões de dólares, né, já foram injetados, né, efetivados na economia americana para tentar administrar a situação do Covid, e especialmente evitar uma recessão ainda mais profunda do que já tem sido, né? E o que equivaleria a números acima do que foi gasto pelo governo norte-americano na Segunda Guerra Mundial, que equivalia naquela época a 6% do PIB. Né? Agora já estamos até, inclusive, acima disso. Agora, esses números ainda são um pouco discutíveis, mais ou menos existe uma aceitação dos números que eu coloquei, mas ainda a gente está tentando entender. O desemprego estimado no momento está por cerca de 12%, que é um aumento profundo. A gente estava no início do ano por volta de 4%, 4,5%, né? O que era bastante algo que o Trump estava muito orgulhoso disso e estava muito apostando nisso para a sua reeleição. E agora a situação mudou muito. Nós estamos em números muito, muito diferentes disso, o que vai ter um impacto evidente, a gente vai conversar na questão da eleição. Eu só queria terminar falando o seguinte, portanto, não é falta de recursos e não é falta, inclusive, de ação por parte do governo, né, a despeito do Trump, mas do governo como né, o governo norte-americano, o Congresso, né, outras agências do governo. Eu digo o seguinte, não é suficiente, tem muitos recursos, é ainda, né, se não a segunda maior economia do mundo, recursos existem e foram alocados. E ainda assim, os Estados Unidos enfrentam essa situação trágica, dramática e desnecessária em grande medida. É claro que algum impacto existiria, né, como tem ocorrido em quase todos os países do mundo, mas talvez não essa magnitude. Então, é uma coisa que a gente para realmente pensar e entender. Como é que a gente pode... Qual é a moral dessa história trágica que está ocorrendo nos Estados Unidos no dia de hoje.
Excelente, Rafael, que você trouxe vários dados e elementos muito interessantes para pensar o impacto na economia. Você inclusive comentou, né, os dados de desemprego que eram catastróficos, houve uma leve melhora, né, recentemente. E o Trump sempre fez uma oposição muito clara, né, entre a questão da economia, né, e dos efeitos, né, na própria economia do que está acontecendo do ponto de vista de saúde pública nos Estados Unidos. Essa contraposição, que é uma coisa que aconteceu e acontece também aqui no Brasil de Bolsonaro, né, o Trump em vários momentos realizou. Então, você falou um pouquinho sobre a economia. Como é que você pode caracterizar a atuação do governo Trump, da figura do próprio presidente Trump, antes de a gente fazer um debate sobre o impacto disso do ponto de vista eleitoral, em termos de saúde pública? Como é que você vê a resposta do governo Trump em termos de saúde pública para o contexto da pandemia aí nos Estados Unidos? Perfeito. Então, de novo, a gente tem acompanhado, imagino, aí no Brasil, muito o que está ocorrendo nos Estados Unidos, então alguns desses elementos já são conhecidos. O que eu vou tentar, então, talvez sublinhar, né, apontar algumas questões de uma maneira mais assim, enfática, digamos assim. Eu acho que a administração Trump, né, o Trump no governo federal dos Estados Unidos, de maneira muito, com grandes ecos, né, a realidade do governo Bolsonaro no Brasil tem se pautado por uma intensa politização, né, da crise, quer dizer, na reação, na administração, gerenciamento da crise, uma politização, tentando politizar isso no sentido de criar, né, os inimigos do país, que seriam os democratas, e ele como, de fato, o sensato e o quem está fazendo ter uma abordagem correta, né, para administrar a crise. O que os dados reais do mundo não apontam muito isso, mas não obstante, por isso que eu chamo de politização, né, e muito de uma maneira muito virulenta e ideológica, né, tentando criar aprofundar uma polarização que já existe na sociedade americana, mas de fato que de alguma maneira está por trás da própria eleição do Trump, né, em 2016, mas mantendo isso. Então, a polarização, a politização da crise. E essa politização embasada muito também, com ecos do que está ocorrendo no Brasil, uma atitude negacionista, anti-ciência, né? Então, seriam dois elementos muito importantes que eu acho centrais para entender como é que o governo Trump, o governo federal, tem administrado isso. Claro que a burocracia federal norte-americana é imensa, é complexa, né? E, de certa maneira, até contraditória. Tem importantes figuras no governo Trump que têm tentado, né, administrar isso de uma maneira um pouco mais sensata, um pouco mais razoável. Por exemplo, assessores, especialmente, por exemplo, o Dr. Fauci, né, uma pessoa conhecida, que tem sido, né, digamos assim, um norte, né, um pouco mais sensato nessa situação. E por isso, né, uma das maneiras que a gente pode ver de claro... O Fauci, inclusive, que vem perdendo espaço, né, muito claramente na administração. Sim, sim, quer dizer, de novo, a gente pode lembrar da situação do Mandetta, né? Quer dizer, quando um ministro, um assessor se torna importante e é mais respeitado do que o próprio grande líder, né? Começa a ser criticado profundamente, e isso tem se acelerado nos últimos dias, e eu acho que em grande parte por causa da piora nos números, né? Não necessariamente por culpar, de fato, no mérito, culpar o Fauci, mas no sentido de achar um bode expiatório para dizer, olha, esse cara que vocês acham que é tão sensato me tem orientado de maneira errada, né? Então ele tem passado por um processo de fritura bastante grande, acelerado nos últimos dias. Então isso é uma coisa, um eixo que ele tem sido a maneira como ele tem politizado isso muito, que é confrontar, contradizer, né, minimizar os pareceres técnicos dos seus assessores, que são pessoas evidentemente qualificadas e sabem o que estão fazendo. Um outro eixo que também tem ecos no Brasil é acusar o que governadores têm feito, especialmente governadores democratas, que foram muito mais, digamos assim, também sensatos e racionais no sentido de criar, de chamar, de apoiar uma política de isolamento social, isolamento físico, né? Por exemplo, governadores dos estados chaves, por exemplo, Michigan, Virgínia, Minnesota, o governador de Nova York, né? O Andrew Cuomo, que é uma figura que, claro, liderou muito esses esforços. E a gente tem, por exemplo, algumas imagens de alguns tweets, né, que o Trump fez, né, exatamente acusando esses governadores. Tweets famosos, né, onde ele diz assim: temos que abrir Michigan, temos que abrir Virgínia, temos que abrir qual é o outro estado que diz aqui? Minnesota, né? Porque como se o que os governadores estão fazendo é contra as minhas liberdades, estamos sendo presos, né? Essa metáfora de uma prisão criada pelos governadores. E ele tem sido, nas últimas 2, 3 semanas, ele tem
voltado o foco na mesma narrativa para as escolas, né? Porque as escolas estão numa situação muito difícil, escolas primárias, secundárias do país, distritos escolares que têm uma administração local, evidentemente, né? Aqui, inclusive, não é uma administração estadual, é sempre uma administração menor, é mais local, pode ser de um município, normalmente um município maior, ou de vários municípios menores, né? Uma administração que algumas vezes tem um paralelo, digamos assim, na circunscrição com o condado, mas não necessariamente, são os distritos escolares que são autoridades locais. E ele tem criticado isso muito, dizendo tem que abrir, né? De uma maneira muito, de novo, virulenta, agressiva, sendo que coloca os diretores dos distritos escolares, os diretores das escolas, especialmente, uma situação muito difícil, porque para abrir eles têm que ter recursos. Colocando, até condicionando a disponibilidade de recursos federais para escolas caso elas não abram, né? Exatamente. Quer dizer, a alocação de recursos, ela, de novo, ela também é em grande parte local, ela está ligada diretamente ao IPTU, né, das casas, das propriedades das pessoas, das moradias, mas evidentemente que dinheiro federal é chave, né, especialmente, digamos assim, o que é arrecadado localmente paga salários e mantém o prédio, mas tudo que é novo, material escolar, material de proteção dos alunos que vai ter que ser comprado, vai ter que ser oferecida para os alunos, ou talvez laptops, né, isso tem que ser feito com recursos extras. E o governo federal, na figura, né, do Trump e da sua ministra da Educação, a Betsy DeVos, estão dizendo que, olha, se vocês não abrirem, a gente não vai ajudar, vai suspender alocações, né, legais para esses estados, para esses distritos escolares. Portanto, quer dizer, continua, né, politizando isso. E agora, nessa semana, ele politizou, inclusive, com outras instituições fundamentais da sociedade americana, que são as universidades, né? Os Estados Unidos têm um número imenso, né, de universidades, cerca de 4 mil universidades, e universidades onde todas juntas, especialmente nas grandes universidades de pesquisa, né, alocam cerca de 1 milhão de estudantes estrangeiros, né? E ele mudou as regras, forçou que as regras, né, da situação do estudante estrangeiro nos Estados Unidos diga que se ele ele ou ela pegar só aulas online, essa pessoa não poderia continuar nos Estados Unidos, teria que voltar para o seu país. O que é uma loucura em vários aspectos, né? Em muitos casos, alunos não podem retornar para o seu país, não tem nem voos para fazer isso, além do que absolutamente pode criar uma situação, os alunos tenham que ir embora, desistir de estudar, o que vai ter um impacto econômico, inclusive nas universidades. Então, a reação tem sido muito rápida, muito forte, e das principais universidades. Por exemplo, Harvard e MIT já entraram, né, com recurso, né, na justiça para impedir isso. Eu imagino que talvez haja uma recepção, né, judicial disso, mas, de qualquer maneira, demonstra, né, a politização do Trump. E outro aspecto, só para finalizar, quer dizer, o que o Trump tem se pautado muito por esse negacionismo anti-ciência que já existia, né? De alguma maneira, Trump foi eleito nisso, né, no discurso negacionista, por exemplo, de dizer que o aquecimento global é uma invenção chinesa para destruir os Estados Unidos, né? Nós temos um tweet que ele passa, né, entre outros, afirmando isso. Ou seja, não é algo novo, mas ele aprofundou isso e aprofundou de novo com ecos aí na situação do Brasil, tentando achar uma solução milagrosa, que passou também pela cloroquina, que ele acabou doando, né, várias doses para o Brasil. E numa famosa entrevista na Casa Branca, ele indagou assim, e claramente parecia que ele indagou sinceramente, não era necessariamente só uma questão política, embora ele politize tudo, né? Se as pessoas usarem detergente, injetassem detergente, eles poderiam talvez se curar do vírus. E os assessores técnicos, médicos, né, doutores, ficaram assim apavorados e tentaram dizer, não, presidente, não é bem assim, recomendamos que as pessoas não façam isso, mas parece que algumas pessoas tomaram, não sei se injetaram, mas tomaram e acabaram morrendo. Então, essa politização, essa polarização que é aprofundada por essa postura negacionista, que não necessariamente é baseada na ignorância, porque ela tem um aspecto político nisso também, embora eu acho que haja ignorância também nisso, tem claramente sabotado, né, uma postura, um gerenciamento muito mais eficiente da crise. Como a gente viu, os recursos existem, é uma questão de como esses recursos têm ou não sido aplicados, né, para poder administrar essa situação, que é, evidentemente, um desafio, é algo novo, é algo difícil de ser administrado, mas não precisava ser assim. Perfeito. E aí, trazendo vários desses elementos que você pontuou muito bem, né, eu acho que os nossos espectadores e espectadoras, eles certamente ficam se perguntando, né, qual que é a racionalidade por trás de uma postura
que vem gerando tantos malefícios para a sociedade norte-americana. Uma sociedade extremamente rica, país mais poderoso do mundo, você citou aí, com quase 140 mil mortos, né, mais de 3 milhões de infectados. Ou seja, como é que você vê, acho que fazendo uma pergunta aqui um pouco mais ampla, né, essa atuação do Trump do ponto de vista de cálculo político e, claro, olhando um pouco o impacto de toda essa história que você contou para a gente para o contexto eleitoral norte-americano, né, as eleições do início de novembro, presidenciais extremamente importantes, em que o Biden vai tentar impedir, né, uma reeleição do Trump e, portanto, manter o Trump por mais 4 anos na Casa Branca. Como é que você vê o impacto de tudo isso para o processo eleitoral? Então, é muito interessante. Em primeiro lugar, chamar a atenção que essa é uma eleição chave, né? Quer dizer, a gente pode dizer isso sobre toda eleição, mas, de fato, eu acho que essa eleição é uma eleição que tem o potencial de definir muitos rumos, né? Que o país vai seguir nos próximos 4 anos, pelo menos, mas isso tem um impacto muito grande, não só na situação interna, doméstica dos Estados Unidos, na reconstrução da economia, recolocar as instituições, né, políticas, legais, digamos assim, num caminho muito mais estável e razoável, né, ou aprofundar essa lógica negacionista, anti-ciência, de polarização profunda, né? Essa eleição vai ter impactos, assim como, claro, impactos na situação dos Estados Unidos no mundo. E não é uma situação trivial que só importa para os Estados Unidos, tem um impacto muito grande global. Então, chamar atenção isso. E eu acho que essa eleição vai se dar, né, como tem se dado já ultimamente, mas nesse passo de aprofundar, né, o que já ocorreu em 2016, mas talvez ainda se torne ainda mais forte esse ano, uma eleição profundamente pautada por uma polarização ideológica muito forte, né? O Trump tenderá, me parece, a manter, né, esse discurso de radicalização, essa postura de radicalização. E por quê? Em primeiro lugar, porque o grande carro-chefe da reeleição dele, que era a economia, não está em situação tão boa. De novo, como você apontou antes, corretamente, quer dizer, houve uma reação inicial aí em maio, junho, criação até surpreendente de empregos, acima de 1,5 milhão, mas tendo perdido 20 milhões de empregos, quer dizer, então ainda não, claro que não resolveu, e como nós sabemos, né, a situação da recessão vai continuar até a eleição, certamente, pode inclusive se aprofundar, porque como a gente sabe, os números estão piorando agora. Alguns estados, inclusive de governadores republicanos, como Texas e Flórida, muito reticentemente têm dito que, olha, se sair do controle totalmente, quem sabe nós teremos também, né, que voltar a uma espécie de isolamento social, talvez não tão forte, mas alguma coisa, né? O Texas bloqueou alguma reabertura de alguns restaurantes e bares e tal. Então, quer dizer, pode ainda piorar a situação da economia. Então, é uma eleição que eu acho que vai ser pautada por uma polarização muito forte, e Trump tenderá, eu acho, que aprofundar esse lado de continuar a criar essa visão do inimigo, né? Colocar os democratas como inimigos. E de novo, tendo, né, a ausência desse carro-chefe da economia, o que lhe resta? Lhe resta, eu acho, que apontar essa situação e manter o seu eleitorado cativo, que é um eleitorado suscetível a esse discurso polarizado, de elementos raciais, né? Ultimamente ele tem chamado, né, manifestantes aí, e não só afro-americanos, um movimento muito interessante que inclui, de fato, né, pessoas de todas as etnias, né, um movimento muito importante que tem sido considerado já talvez, em termos de números de pessoas indo para as ruas, o maior movimento social da história dos Estados Unidos, né, pautado aí pelo Black Lives Matter, mas, ou seja, uma agenda de direitos humanos, uma agenda de tratamento digno da polícia para as minorias raciais do país. E Trump, de uma maneira muito polarizada e muito fora até mesmo digamos assim, do centro do discurso político do país, chamou essas pessoas de radicais e mesmo de terroristas, né? Ou seja, eu acho que ele vai continuar com esse discurso. Por quê? Contanto que a sua base, que talvez esteja insatisfeita com a situação econômica, é óbvio que elementos, né, da base Trump equivale aí hoje por cerca de 40% da população, muitas dessas pessoas, claramente, um membro da família ou a si mesmo, perderam o emprego, então estão enfrentando situações econômicas difíceis. Então, que se pautem por esse discurso racista e ideológico, né, onde os democratas são os aliados a esse grupo, essa gangue de arruaceiros que vão para as ruas, né, para tirar dinheiro da polícia, né? A polícia aqui, que é muito, historicamente, além das minorias raciais, né, uma postura assim muito de respeito, de que tem que ter muitos recursos para eles. E um dos elementos dessa pauta do
Black Lives Matter, algumas cidades, inclusive, têm feito isso, como Minnesota, uma discussão em Los Angeles, é de não tirar dinheiro da polícia ou deixar de prover recursos para a polícia, mas realocar alguns recursos que têm ido para os distritos policiais para políticas sociais, especialmente aí nos bairros onde há minorias raciais desprivilegiadas. Né? Então, apontar que isso é o quê? Tirar dinheiro dos nossos heróis que nos protegem, né? E protegem a nossa propriedade para esse bando de arruaceiros que está indo para as ruas. Interessantemente, quer dizer, enquanto o Trump parece que aprofunda esse discurso ideológico, né, de polarização, o Biden claro, tem apoiado, né, as demonstrações por direitos humanos e tratamento digno da polícia, tem, evidentemente, uma conexão, o Partido Democrata com, né, especialmente as minorias afro-americanas, mas o Biden, que se colocou ao lado e apoiou, e a bancada democrata no Congresso também, no seu primeiro discurso de campanha, que foi semana agora passada, quinta-feira, na sua cidade natal, na Pensilvânia, que é uma base industrial importante, ainda tem empregos industriais, mas era muito maior antigamente, fez um discurso, e claro, era um discurso focado em questões econômicas, mas o que eu quero chamar a atenção é que optou por centrar na agenda econômica como o seu primeiro discurso de campanha. Quer dizer, de certa maneira, tentar tomar do Trump, né, de fato, ainda mais essa questão econômica. E as propostas do Biden, eu não quero ser completamente cínico, mas chamar a atenção que tem algum eco na agenda, né, nacionalista protecionista do Trump da eleição de 2016, ou seja, sempre há contradições nesse processo, né? Ele, inclusive, a maneira, o slogan é construir em casa, construir de volta, mas construir melhor, né? Ou seja, criar empregos, manufatura, empregos industriais de volta nos Estados Unidos, né? Que se desindustrializou nos últimos 30 anos, de maneira muito rápida, muito profunda, com impactos eleitorais profundos aí nessa região do meio-oeste, inclusive na Pensilvânia, estados chaves para a eleição, né, construir de volta e construir melhor. Então, ele promete criar cerca de 5 milhões de novos empregos industriais no país, investir aí, somando, né, quase $1 trilhão nisso, 400 bilhões alocados para subsidiar novos empregos e 300 milhões para subsidiar empregos em indústrias limpas, o que é um desafio, porque a base eleitoral que ele perdeu para o Trump, que o Partido Democrata perdeu para o Trump em 2016, é dos empregos industriais tradicionais. E não todas as pessoas vão conseguir se recolocar em indústrias limpas, digamos assim. E nem todos os empregos de indústrias limpas vão ser criados necessariamente nesses lugares. Então, é um desafio, mas de qualquer maneira ele tem que atender os dois lados. Por isso, criar empregos tradicionais, a manufatura, e criar empregos, talvez, em indústrias limpas. Agora, vamos ver, né, como é que vai se colocar isso. Isso é uma das promessas, entre outras, claro, do Partido Democrata. O interessantemente, quer dizer, as sondagens eleitorais recentes, a gente tem até um gráfico aqui que a gente pode colocar, chamam a atenção que nesses estados-chave, que são estados da maneira maluca como se faz a eleição dos Estados Unidos, né, via colégio eleitoral, quer dizer, estados que são majoritariamente democratas ou majoritariamente republicanos, ou seja, Califórnia e Alabama, digamos, né? Não há muito disputa, inclusive não há muito investimento em fazer campanha nesses estados, né? Acaba sendo definido por eleitorado de alguns estados chaves. Alguma eleição ou outra muda, aqui no Colorado era um estado que mudava. Só para espectador e espectador entender, sim, porque, evidentemente, como a ideia é the winner takes all, né? Ou seja, o vencedor ganha o estado, se um estado como a Califórnia, como o professor Rafael está colocando, ele é um estado majoritariamente democrata, para os democratas não faz tanto sentido fazer campanha na Califórnia, porque os democratas vão ganhar lá e os delegados da Califórnia vão para o Partido Democrata. A questão é, né, os estados em que não há uma certeza se os democratas ou republicanos vão ganhar. Seria isso, Rafael? Claro, claro. Ou seja, não faz muita diferença na Califórnia você ganhar com 50% mais um ou ganhar com 90% dos votos, né? Então, para que botar tantos recursos nisso, né? Se você sabe que vai, evidentemente, ganhar, porque nas últimas várias eleições ganhou acima de 50%. Então, você admite que esse estado é um estado garantido para você. Alguns estados mudam, né? Por exemplo, Colorado era considerado um estado que muda, de vez em quando, swing states, como eles chamam, né? Que pode mudar, um estado que balança, né? Dependendo da eleição, mas hoje em dia já se vê basicamente como um estado que tenderá a ser democrata, né? Nas últimas 4 eleições votou com os democratas, eleições presidenciais, tem um governador democrata. Então, os estados chaves que hoje em dia se consideram como, de fato, para serem, né, alocados com atenção, foco aí dos partidos, são esses estados do meio-oeste, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Flórida, como sempre, né? Então, esses estados aí. E nesses estados, que as últimas sondagens apontam o Biden com uma vantagem até interessante. Agora, lembramos algumas coisas. Quer dizer, por um lado, a Hillary Clinton, em 2016, também tinha bons números em termos de sondagem, né? E fomos surpreendidos com a eleição do Trump. Então, eu quero dizer o seguinte, quer dizer, muita gente tem apontado, e talvez
entendido, né, que a situação do Biden é muito confortável e, sim, a gente olhar nos números que a gente tem hoje, são, eu diria, são motivadores. Mas, como é que se diz? Um pouco de cautela sempre é necessária, né? Eu acho que o Trump, como eu disse, vai aprofundar esse discurso muito baseado nessa polarização, e polarização, inclusive, racial, para tentar manter a sua base branca, em grande número, né? na sua grande maioria, racista, né? E lembremos que, de novo, como a gente falou, ele não precisa ganhar no voto popular, o voto todo do país, ele tem que ganhar nesses estados-chave. Parece difícil ele retomar, ganhar esses estados hoje em dia, mas nós temos aí quase 4 meses ainda, então eu acho que os democratas não deveriam ter salto alto, como, em alguma maneira, a Hillary Clinton teve na época, né? Sem fazer ironia por ela ser uma mulher, mas salto alto no sentido de que ela nem fez campanha, por exemplo, em alguns estados, né, que se provaram decisivos para a eleição do Trump. Né? Então, seria importante, de fato, terem isso e manterem, ou seja, e alguns participantes desses movimentos sociais de rua, inclusive, falaram, não assumam que vocês terão nosso voto para os democratas. Né? Não que eles vão votar no Trump, mas eles podem simplesmente não votar. Né? E é essa abstenção, já que o voto, evidentemente, não é obrigatório, que em grande medida, elegeu o Trump em 2016. Então, é importante tentar pensar isso. O Trump, então, vai ter essa postura de radicalizar do ponto de vista ideológico, cultural, racial, simbólico, a eleição, criando uma situação de bode expiatório dos democratas. Os democratas vão ter que responder de maneira, enfim, inteligente sobre isso. Vamos ter que continuar acompanhando, como eu disse, é uma eleição decisiva com enormes repercussões para a sociedade americana e enormes repercussões para o mundo pelo peso político, econômico, geopolítico, militar que os Estados Unidos ainda têm no mundo. Então, nós aqui do INEU continuaremos prestando atenção. Muito obrigado, professor Rafael Iores, professor da Universidade de Denver, pesquisador do INCT-INEU, que nos deu a honra, né, e a grande alegria de estar aqui conosco nesse episódio número 4 do Diálogos para discutir os efeitos da pandemia sobre a sociedade e a economia norte-americana e particularmente o cenário eleitoral. Né? Queria basicamente dizer aos nossos espectadores e espectadoras que daqui a 15 dias a gente vai ter mais um episódio do Diálogos. Agradecer mais uma vez a participação de todos. Né? Quem, por favor, não se inscreveu ainda no canal do INCT-INEU do YouTube, por favor, que o faça, dê o like no nosso vídeo. E é isso. Muito obrigado a todos. Um abraço.